E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre acomodações. Esse é um tipo de dúvida que muitas pessoas chegaram a me perguntar aqui nos comentários dos meus vídeos. E hoje finalmente eu consegui um tempinho para poder sentar aqui e falar um pouco a respeito. Primeiramente, as acomodações elas são divididas em... nomes que se referem ao banheiro e aos nomes que se referem ao tipo de alimentação. Primeiramente, as acomodações elas são divididas em catered, self-catered, in-suite e shared bathroom. Esses 4 tipos de acomodações, elas são referentes à alimentação e ao tipo de quarto em que você vai viver. Vamos falar primeiro sobre a alimentação. Da alimentação a gente tem o catered e o self-catered. A mais comum é o self-catered, mas vamos começar pelo catered. O catered é a acomodação em que a universidade vai lhe disponibilizar uma quantidade X de refeições durante a semana. Infelizmente, por experiência própria, eu só conheço a Isadora, que ela chegou a morar em um hall onde era catered, onde eles ofereciam refeições. Infelizmente ela não está aqui, eu não conversei muito a respeito disso com ela, mas aparentemente eles disponibilizavam 8 refeições por semana no hall que era catered. Eu acredito que essa quantidade ela vai variar não apenas de acordo com o hall, como de acordo com a universidade. Então, talvez tenha universidades que ofereçam menos ou universidades que ofereçam mais. De uma forma ou de outra, você vai acabar tendo que cozinhar também, visto que se forem 8 refeições por semana, você vai ter almoço todos os dias e um dia você vai ter um jantar. Então, ao longo dos outros dias da semana, você também vai precisar cozinhar. Café da manhã ou jantar. Café da manhã ou jantar. Em relação ao self-catered, que é aparentemente o tipo de acomodação mais comum, você vai ter que cuidar da sua própria alimentação. Ou seja, você vai ter que comprar a comida e prepará-la. O que pode ser um pouco desafiador se você for um tipo de estudante que morou ou mora ainda com os pais mesmo estando na universidade. Em relação às acomodações que se dividem... Já as acomodações que se dividem em relação ao banheiro, elas são divididas em in-suite e shared bathroom. In-suite é um quarto comum com um banheiro, ou seja, uma suíte. Como vocês podem ver, o quarto que eu estou agora assim. Já o shared bathroom, você vai ter que dividir com as pessoas do seu flat. O banheiro. O que pode ser um pouco desafiador se você... Pode parecer nojento no início, mas alguns amigos meus já me disseram que você meio que acaba se acostumando. No shared bathroom, nesse tipo de banheiro, você também tem uma pessoa que vai lá no flat limpá-lo, mas parece que é poucas vezes durante a semana. Há também a possibilidade de... É uma boa eu aproveitar esse vídeo aqui também para explicar um pouco das nomenclaturas. Algumas pessoas aparentemente ainda não entenderam. A acomodação ela pode ser tanto uma casa, uma house, como pode ser um prédio ou uma república, que é o hall. É uma boa usar esse vídeo aqui também para explicar algumas nomenclaturas que aparentemente as pessoas ainda não entenderam. As acomodações elas podem ser tanto casa como
como república. Pode ser tanto casa como república. As casas, elas tendem a ser, normalmente, a ser shared bathroom e self-catered. Já os halls, eles são um pouco mais variados. E os halls são como se fossem as repúblicas. Era uma boa também usar esse vídeo aqui. Vou aproveitar e usar esse vídeo também para explicar um pouco das nomenclaturas em relação às acomodações, que aparentemente algumas pessoas ainda não entenderam. As acomodações, elas podem ser tanto house, que seria uma casa realmente, como pode ser hall, que seria um tipo de república. Nas casas, elas tendem normalmente a ser shared bathroom com self-catered. Já os halls, eles são um pouco mais variados. E tendem... Já os halls, eles são um pouco mais variados. Vai de catered para self-catered, com prédios que são in-suited com shared bathroom. Então é realmente um pouco mais variado. Já os halls, eles são um pouco mais variados. Vão de catered a self-catered com in-suite e shared bathroom. Em geral, eu recomendo que você faça uma pesquisa prévia na universidade que você deseja ir para saber que tipo de acomodações elas oferecem aos estudantes. Aproveitar também para falar que todas essas acomodações, elas possuem lavanderias. Ou seja, aproveitar também para dizer que todas essas acomodações possuem lavanderia. Porém, as lavanderias, elas vão variar. Algumas máquinas usam moedas, ou seja, você vai precisar do dinheiro vivo trocado. E outras máquinas usam o cartão. É um tipo de cartão de crédito, digamos assim. A respeito desse cartão, se você não souber onde tirar, ou então ninguém... E como é que se tira esse cartão? Bem, como eu nunca precisei tirar esse cartão, eu recomendo que vocês vão... Aproveitar também para falar... Preciso ressaltar que todas essas acomodações possuem lavanderia. Algumas casas não possuem secadora, porém. Já os halls, eles possuem tanto a lavanderia, a máquina de lavar, quanto a secadora. Já os halls possuem tanto a máquina de lavar, quanto a secadora. Porém, as máquinas usam tanto dinheiro. Porém, alguns halls vão possuir máquinas que usam dinheiro. Porém, alguns halls vão usar Porém, algumas acomodações vão ter máquinas que se usam dinheiro vivo, as moedas no caso. Porém, algumas acomodações vão possuir as máquinas que se usam moeda e as máquinas que se... Porém, algumas acomodações vão possuir as máquinas que usam moedas e algumas acomodações vão ter máquinas que usam cartões. Esses cartões, como eu não tenho experiência a respeito disso, seria uma boa você perguntar na recepção do seu hall para saber como é que se tira esses cartões. Obviamente, vou usar também esse vídeo para mostrar um pouco dos halls em que eu já vivi. Porém, eu não vou mostrar o quarto, porque todos os quartos estão imensamente bagunçados. E, inclusive esse aqui. Obviamente, eu também vou mostrar um pouco das acomodações para vocês. Bem, galera, então eu vou aproveitar o resto do vídeo para mostrar um pouco das acomodações em que eu já vivi. Uma delas, o quarto estava muito... Em ambos a... Bem, galera, eu vou aproveitar também para... Bem, eu vou usar o resto do vídeo para mostrar um pouco do hall.
Bem, eu vou usar o resto do vídeo para mostrar um pouco das acomodações em que eu já vivi, porém eu vou censurar um dos meus quartos que estava muito bagunçado, apesar de que o outro também estava, porém o primeiro estava horrível. Então vamos lá.